guarda-te da praga da lepra, e tem diligente cuidado de fazer, segundo tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas, como lhes tenho ordenado. Terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho, quando saíste do Egito. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nós te damos graças, Senhor Deus, pelo tão grande privilégio que o Senhor concede ao teu povo de ouvir a tua voz por meio da pregação da tua palavra. Tenha compaixão de nós, tenha misericórdia da nossa alma. Fala conosco de modo singular nessa manhã, individualmente, trazendo a cada um, Senhor Deus, pela obra do Espírito, a graça de te conhecermos e esse conhecimento se manifestar por afeições, onde nós vamos te amar ainda mais e te servir ainda mais e viver para ti ainda mais e sendo transformado à imagem de Jesus Cristo dia após dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós temos, certamente na nossa geração, uma das marcas da igreja que nós podemos chamar, que a igreja é descrita como a igreja, pelo menos segundo a nossa confissão de fé, igreja mais pura e menos pura, e alguns princípios são utilizados para esse padrão, né? Isso buscando em outros catecismos e outras confissões também você percebe isso. Então você precisa ter a fiel pregação da palavra, você precisa ter a administração dos sacramentos, segundo as Escrituras nos ensinam, e nós devemos ter também o exercício da disciplina eclesiástica. Como o Dr. Morton Smith costumava dizer, sem dúvida o principal de tudo é a palavra, porque pela palavra se administra o sacramento corretamente, pela palavra se disciplina corretamente. Então, são aspectos onde a fidelidade à palavra existe, onde a palavra é pregada com fidelidade, certamente você terá esses outros aspectos bem claros e bem manifestados na igreja. Quanto mais pura a igreja, mais fiel às Escrituras, mais a administração dos sacramentos é de acordo com as Escrituras e com o Espírito que a Escritura nos concede, e onde a disciplina eclesiástica é exercida para fins da santificação, da purificação da igreja, do bem do faltoso, né, e exemplo para toda a comunidade. Nós falamos domingo passado, não necessariamente na exposição de Deuteronômio, no verso que nós pregamos, que foi o verso 7, você vai só lembrar comigo, há uma conexão que entendo que é importante ser feita nesse contexto. Ele diz assim, no verso anterior, 7, se achar alguém que, tendo roubado um dentre os seus irmãos dos filhos de Israel, o trata como escravo ou vende, esse ladrão morrerá, assim eliminarás o mal do meio de ti. Aqui ele fala, esse foi o ponto central da mensagem, que um dos efeitos desse tipo de prática, que é a escravidão como a Bíblia condena, né, seria tirar um dentre os nossos irmãos, uns que pertencem ao Senhor, e ele é arrancado do meio e vendido como escravo para uma outra nação. E esse indivíduo, então, ele não vai poder adorar a Deus, ele não vai poder servir ao Senhor, ele vai estar no meio de um povo que não teme a Deus, por isso é grave essa situação. Agora, o que passa a acontecer aqui, né, ele, no verso 9 em particular, ele diz, lembra do que aconteceu com Miriam. Então ele dá a lei da lepra, né, ele apenas aqui resume o que acontece com a lepra, falaremos sobre isso ainda nesse sermão, mas o ponto é, o contato com o verso anterior está aqui, lembra do que aconteceu com Miriam. Miriam, ela foi tirada da comunhão, ela foi separada. Se você lembrar muito bem do que aconteceu lá no capítulo 12 do livro de Números, eu queria que você
fosse comigo lá no livro de Números, capítulo 12, só relembrando o que aconteceu na história, para que a gente entenda por que é mencionado a história dela aqui, né? Números capítulo 12, que é a sedição de Miriam e Arão. O que é que ocorre aqui? Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós? Eles se rebelaram contra a autoridade de Moisés, contra Moisés como aquele que Deus havia escolhido. Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três, então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeis falar contra o meu servo, contra Moisés? Então, no verso 9 diz, e a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. E imediatamente o fruto da disciplina, nós nos arrependemos do mal que fizemos. O texto diz, ora não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhado por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial. Ela é tirada do meio da congregação. Veja que imagem. Se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhado por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial. E depois recolhida. E assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. E o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. E Miriam partiu com eles. A história que nós lemos aqui em Deuteronômio e a menção que ele faz dessa narrativa é muito importante. Lembre-se, no capítulo 7, é levar alguém para fora da nação como um escravo. Agora, Deus ordena que essa pessoa seja tirada do meio do arraial por causa da lepra. E é interessante, então, nós notarmos, a partir daqui, irmãos, o que será e o que é essa lepra. Do que o Senhor está falando, ele está simplesmente tratando aqui com leis de saúde ou com quarentena, como trabalha arduamente para explicar Rushduni no seu comentário. Ele gasta um tempo grande para descrever que aquilo ali é a lei da quarentena e a importância da quarentena para a sociedade, e um discurso muito interessante, por sinal. Entretanto, eu penso que imaginar que o Senhor está escrevendo essa narrativa para tratar da lei da quarentena é muito estranho. É muito estranho, por sinal. Porque a menção, perceba o texto comigo, essa é a linguagem que Moisés utiliza em todo lugar no livro de Deuteronômio. Guarda-te. Verso 9, lembra-te. Guarda-te. Lembra-te. Ele faz isso no capítulo 4. Guarda o teu coração. Guarda a tua alma. Cuidado, preste atenção. O que Moisés está dizendo aqui é muito mais do que ensinar
a importância da lei da quarentena. O que ele está ensinando aqui, irmãos, exatamente a importância da disciplina dentro do arraial da casa, que é a igreja do Senhor. O verso 8 diz, essas são as palavras: guarda-te da praga da lepra, e tem diligente cuidado de fazer segundo o que te ensinarem os sacerdotes levitas, como lhes tem ordenado, terás cuidado de fazer. Onde está exposto ou escrito, irmãos, acerca da lei da lepra? Onde está essa teologia, podemos chamar assim? Está no livro de Levítico, que é um livro que trata diretamente sobre as leis cerimoniais, não é? Capítulo 13 e capítulo 14. É importante entender que quando se fala no termo lepra, não é? A lepra, cuidado com a lepra, não pense vocês que ele está falando aqui da hanseníase, como nós conhecemos hoje. Não é? A doença de Hansen, não é essa a ideia que está sendo posto aqui. Está se falando de uma enfermidade na pele, e que era causado, havia algumas questões internas que geravam algo na sua pele, externamente. E essas aparências eram manifestações diretas de alguma coisa que havia acontecido internamente. Daí a lembrança e o caso que ele cita como exemplo é o caso de Miriam, porque há uma conexão direta entre o pecado e a lepra. Então, lembra-te de Miriam, lembra-te dela, porque há uma direta associação aqui, porque ela pecou contra o Senhor e ela foi tomada por essa enfermidade como consequência do seu pecado. E esse caráter externo é para mostrar que agora ele tem que sair do arraial. E quando ela estiver curada, ela pode voltar. Por isso que é feito com o sacerdote, entenda, não é com o médico que vai tratar dela, não é alguém que vai lidar com alguma medicação, é o sacerdote que vai tratar, porque não é uma questão simplesmente de saúde, é uma questão da alma. Por isso, entenda que o verso 8, ele diz claramente, conforme te ensinarem os sacerdotes levitas. A regra é de purificação não simplesmente do corpo, mas da alma. A lepra ela não atingia apenas o corpo, ela atingia a casa, ela atingia a roupa. Se você for lá para Levítico 13, 14, você vai encontrar isso. Essa lepra se expandia não só no corpo da pessoa, mas ela entrava na casa e ela entrava na vestimenta da pessoa. Às vezes tinha que ser queimada, às vezes a casa tinha que ser queimada e colocada no chão. As paredes tinham que ser tiradas. E o modo como isso era tratado revela que o pecado, irmãos, que começa no coração, ele contamina o meu modo de andar, e contamina meu modo de viver, ele contamina minha casa, ele contamina todas as coisas que estão ao meu redor. O pecado que começa no coração se espalha na pele, se espalha na roupa, se espalha na casa. O pecado ele tem esse poder de contaminar. É interessante você notar como que, se você olhar para a narrativa da criação, e logo após a queda, no capítulo 3, você tem, dos capítulos 4 até o capítulo 11, histórias que marcam profundamente a vida de toda a humanidade. E são histórias de pecado, um após o outro, cada um mais grosseiro que o outro. Quando o pecado entra no mundo, ele vai e contamina a relação entre irmão e irmã. Entre irmãos, melhor dizendo, o irmão mata o outro. O pecado entra no mundo, o marido que era para proteger a esposa a acusa, ele é quem ele se protege acusando a sua própria esposa. O pecado entra no mundo, os homens começam a se matar, a violência, ela toma conta e Deus então vem e destrói com água de dilúvio. Eles são resgatados dali com Noé, a sua família. O filho dele já está ali, a lepra já está ali, ela já toma conta, e imediatamente Cã já se revela um homem de coração pecaminoso, então ele gera filhos contrário à lei de Deus. E logo em seguida vem a história da Torre de Babel, porque já o coração deles já estavam dominados pela soberba e pelo orgulho. Não haveria outra possibilidade. É por isso que, entenda, é por isso que no capítulo 9 do livro de Gênesis você tem a instituição do Estado.
Porque era um meio que Deus também estabeleceu para poder impedir o avanço do mal. Lembra que o texto de Romanos 13 avisa, nos informa claramente isso, que o Estado, Deus deu os magistrados para poderem punir os maus e louvar os que praticam o bem? Deus deu autoridade, por exemplo, a alguém para tirar a vida do outro. Quando o pecado entra, um começa a matar o outro, e quem é que resolve isso? Então, no capítulo 9, Deus diz, aquele que tirar a vida do outro vai ser morto. Alguém vai ter poder de tirar a vida dele. Deus vai botar freio na sociedade. Ele põe ajustes na sociedade, para que ela não avance no mal. E a igreja, ela lida contra o mal por meio da disciplina, da pregação fiel da palavra, os meios, os sacramentos e a disciplina. É um meio pelo qual o mal ele é impedido de avançar na vida do indivíduo e na vida da igreja. Porque ele contamina todos à sua volta. Moisés não está preocupado simplesmente com a lepra como sendo uma enfermidade que vai causar o mal a uma sociedade, mas a causa da lepra, que era o pecado. No capítulo 13 e capítulo 14 do livro de Levítico, então você vai encontrar essas verdades, como eu acabei de dizer. As pessoas aqui são trazidas diante de Deus por uma forma de transcrever a lei diferente. Ele não cita a lei como está lá em Levítico, ele apenas menciona. Mas ele menciona de maneira diferente, ele diz, guarda-te. Põe freio na tua vida. Guarda, cuidado com a lepra. Cuidado com o pecado. Cuidado com o teu coração. Cuidado com os teus pensamentos. Porque é isso que está aí no teu coração, ele não destrói apenas a tua vida, ele destrói tua casa. Ele tem poder destrutivo para acabar com tudo que está à tua volta. Guarda o teu coração. Presta atenção no que está aí dentro da tua alma. Nos pensamentos mais impuros que você tem lidado com ele, alimentado dia após dia. Cuidado com a lepra. Ela vai destruir você. Ela vai acabar com sua casa. Cuidado com a lepra. Presta atenção nisso. Segue aquilo que os sacerdotes levitas te ensinarem. Segue as regras que Deus estabeleceu. Guarda o teu coração. Você, menino, você vai brincar com a menina na igreja, correndo. Você, homem, jovem, criança, você deve proteger a menina. Guarda o teu coração, porque se você for violento com ela, você vai ser violento com a sua namorada, você vai ser violento com a sua esposa. Você vai resolver as coisas com violência na sociedade. Usa a tua força, menino, para proteger a moça. Usa a tua força para proteger o mais fraco. Você, jovem, que teu coração está atolado na pornografia.
você tem alimentado isso dia por dia. Cuidado com a lepra. Ela se espalha. Ela tem poder para destruir tua vida. E ela vai destruir tua vida. Qualquer área da vida. Guarda-te da lepra. Um aspecto interessante para ser notado no texto, irmãos, é o porquê da história que ele toma, a história de Miriam. Por que ele traz? O próprio Moisés traz à tona essa história. Porque é um princípio claro, irmãos. Todos aqueles que de alguma forma, eles enchem sua consciência de pecado e vivem debaixo de culpa e da ira, esses não devem cobrir. O posto está exposto, entende? Está aqui, é interno. A sedição foi no coração. Eles se rebelaram contra Moisés no coração. Mas o pecado foi externo, foi exposto. Não cubra o teu corpo, não cubra o teu corpo para que não se veja, não cubra a tua culpa com pecado, não cubra a tua culpa com simplesmente negando o pecado. A tua culpa tem tirado a tua paz, a tua culpa tem tirado a tua alegria. Não tente apagar a tua culpa com nada menos do que o sangue do Cordeiro. Se você lida com a sua culpa tentando cobrir, ela não vai ser tratada. Não se esforce para lançar fora as convicções de pecado que começam a surgir no teu coração. Não se esforce para lançar fora a culpa que tem devorado você. Não se esforce para se livrar da culpa da maneira como alguns tentam lhe ajudar a se livrar da culpa. Se não for por arrependimento, por oração, por confissão humilde diante de Deus, irmãos, não haverá caminho de paz e perdão. Não haverá. Lembra-te de Miriam. O pecado dela foi no coração. A vergonha foi pública. Foi exposta. É quando nós começamos a viver na hipocrisia, tentando esconder a lepra, está devorando a nossa carne. Lembra-te de Miriam. Ela foi tomada por lepra, como acabamos de ler no texto. E Moisés diz, não esqueçam dela. É bem interessante isso. Lembra-te. Eu vou te dar um exemplo. O exemplo é claro. O exemplo é porque preste atenção como isso acomete qualquer um, até mesmo aqueles que estão na liderança. Miriam era irmã de Moisés. Segundo o texto, até profetiza. Como você fala a palavra de Deus, mas o seu coração é tomado de vaidade. Lembra-te que a lepra não acomete apenas o povo, no sentido daqueles que são pastores, as ovelhas, mas acomete até mesmo aqueles que são os sacerdotes, os levitas.
ela acomete qualquer um, ela pega qualquer um, porque ela é a natureza do homem. Porque o caso dela é importante. Preste atenção na transgressão dela, irmãos. Ela despreza, de maneira muito clara, ela despreza o domínio e fala indignidades daquele que Deus colocou como, que seria o profeta escolhido por Deus. Cuidado, irmãos, para que nós simplesmente, no nosso falar, os filhos estejam desonrando seus pais, falando dos seus pais sem poder ajudá-los, alimentando no coração um sentimento pecaminoso contra os seus pais. As ovelhas alimentando contra os seus presbíteros e pastores, alimentam no coração um sentimento odioso e pecaminoso. Cuidado, porque Deus, e é isso que Moisés diz, lembra-te dela, para que não sejamos visitados com a mesma punição da parte de Deus. Não é fazer crítica, não é chegar para a liderança e dizer, nós discordamos disso, humildemente, não. É falar, é criar sedição, é criar grupos, é criar divisão no meio da igreja. Se reunir para esse fim, se reunir para tratar dessas coisas, marcar reunião para esse propósito. Cuidado, irmãos. Lembra-te de Miriam. Filhos, cuidado como vocês tratam seus pais. Nós falamos desrespeitosamente dos nossos governantes. Cuidado, irmãos. Você tem o direito de se colocar contra qualquer pensamento que é anticristão, mas cuidado. O próprio apóstolo Paulo, chegando diante de um sumo sacerdote, que ele não sabia que era sumo sacerdote, disse, você é na realidade um sepulcro caiado. Aí alguém disse, ele é sumo sacerdote. Paulo disse, me perdoe, se eu soubesse, eu não teria falado dessa forma. Eu não teria falado dessa forma. Cuidado com as suas palavras. Nós temos o direito de nos colocar contra tudo aquilo que é anticristo, mas não vá além de maneira desrespeitosa. Qualquer um, irmãos, pode ser tomado por lepra, como falamos anteriormente. A irmã de Moisés foi disciplinada. Ninguém está livre disso. Ele pega um caso, lembra-te de Miriam, a minha irmã. Não é porque ela é minha irmã que ela não vai ser disciplinada. Não é porque é meu filho, não é porque é minha esposa, não é porque... Não. O texto diz, você não pode tratar distintamente. Esse é o ponto. A lei é clara. O seu melhor amigo, as pessoas mais próximas, a sua irmã. Lembra-te de Miriam. A lepra, ela vem, às vezes, dentro de quem está mais próximo. Cuidado, trate cada caso. Cuidado com isso. Embora profetiza, embora a irmã de Moisés, ela não estava livre. Ela foi levada à submissão, a uma disciplina severa, quando ela se colocou debaixo da ira de Deus por algum instante.
Foi assim com Ezequias, foi assim com Davi, foi assim com Pedro. Os mais chegados, o homem segundo o coração de Deus, porque ele ama aquele a quem ele disciplina. Porque ele ama aquele a quem ele disciplina. Se estáis sem disciplina, diz o autor da carta aos Hebreus, sois bastardos, não filhos. Você colocou dessa forma? E qual o propósito da disciplina? Pense no caso de Miriam. Aí o texto diz na sequência: Arão se arrependeu. E fala por ela, falamos como loucos. Falamos como loucos. Não leve em conta a nossa loucura. O propósito é o arrependimento. O propósito da disciplina é a salvação. O propósito da disciplina é trazer de volta. É a cura. O pai que não disciplina os seus filhos não ama os seus filhos. O pai que não disciplina os seus filhos não ama os seus filhos. O pai que não lida dessa forma na sua casa não demonstra amor por seus filhos. Porque acredita que eles são bons por natureza e são pecadores. Nós fazemos, os nossos filhos não querem vir à igreja no dia do Senhor, você, pai, vai dizer, não venha à igreja no dia do Senhor porque você não quer vir o dia. Ele vai vir à casa do Senhor, você vai discipliná-lo, ele precisa, e você vai orar, você vai ensinar, você vai pedir, ó Senhor, lida com o coração do meu filho. Mas você não vai ser negligente quanto a isso, porque depois ele vai odiar a casa do Senhor. A psicologia entra nesse sistema e diz assim, não, eu não bato no domingo, porque ele vai dizer, a igreja é lugar que apanha, eu não quero ir para lá. Ninguém quer ir para o lugar onde apanha. É verdade. A igreja não é lugar de seu filho apanhar, mas se você tiver que discipliná-lo, ele vai ser disciplinado. É por isso que na escola, quando ele ouve da professora ou da coordenação uma repreensão, eles viram um bicho, porque nunca ouviram repreensão em canto nenhum. Aí então não vão para a escola também, porque lá vão repreendê-lo. Então eu vou buscar uma escola que não repreenda meu filho, ele vai ser um bicho. Porque o coração dele vai se manifestar cada vez pior. É minha responsabilidade isso. Disciplinar a minha casa. Para o bem dele. Até que ele tenha prazer de vir à casa do Senhor. Lembra do Dr. Joe Bick dizendo que ele sempre, desde os 9 anos de idade, ele lia os puritanos, e leu parte dele já desde os 9 anos de idade. E o filho dele, no início da adolescência, chegou e disse para ele, pai, o meu autor preferido é John Owen. Ele disse, graças a Deus, consegui. Deus foi bom comigo. Meu filho ama ler John Owen. Nas gerações dos nerds e dos geeks da nossa época,
Os nossos filhos, amam ler Harry Potter. Não tem problema nenhum de ler, pode ler. A literatura que eles amam. Não, eles têm de ler, porque têm que aprender, mas a literatura que eles amam tem que ser a literatura que mexe com a alma deles. Hoje em dia, nós perdemos de vista isso. Consequentemente, o pecado floresce. E se ele vai para uma igreja onde não se disciplina, os seus pecados não são tratados, ele vai atrás de uma igreja chamada Igreja do Amor, onde ninguém disciplina ninguém e cada um vive do jeito que quiser. É isso que a sociedade busca. Guarda-te da lepra. Lembra-te de Miriam. Lembra-te de Miriam. No texto de Timóteo, na primeira carta, no capítulo 5, quando Paulo fala acerca de disciplinar um presbítero, ele vai e diz assim: não pode ser apenas por uma testemunha, você tem que ter 2 ou 3 testemunhas para apresentar acusação contra um presbítero. E aí ele diz assim: repreende-o em público, para que os outros aprendam e temam. Miriam foi tirada, levada para fora do arraial. Público, desonra. Muitos líderes não suportam passar pela vergonha e pela desonra quando pecam. É por isso que muitos líderes abrem uma outra igreja para eles, para não serem desonrados. Por isso que muitos líderes saem da igreja, fazem artimanhas para não passarem por um processo disciplinar. Conversando com os pastores ontem lá no EJR, enquanto jovem, já formado, falando sobre isso exatamente. Eu disse a eles que eu e todos nós estamos sujeitos às mazelas de qualquer pessoa dessa terra, porque somos pecadores e carecemos da glória e da graça de Deus. Mas eu disse a eles que uma coisa eu pediria ao Senhor: que não caia, mas se um dia eu tiver que passar por isso, que eu baixe minha cabeça, que eu seja humilhado, que eu seja exposto à vergonha, que eu aprenda a baixar minha cabeça, que eu apanhe e que eu glorifique a Deus, que eu me alegre em ser tratado pelo Senhor, em passar pela enfermidade exposta, pela lepra exposta, que eu saia do púlpito, que eu seja tirado, que eu seja exposto à vergonha, para o meu próprio bem e para o bem da igreja. Esse é o princípio aqui. Porque quando voltar, se voltar, é um exemplo. Os caminhos de restauração dos nossos dias são caminhos fáceis. Todos os líderes que eu conheço de renome, que caíram em graves pecados, fundaram uma outra igreja para eles, mas não se submeteram à disciplina, à desonra, à vergonha. Miriam foi humilhada. Miriam foi humilhada. E o Senhor exaltado. E o pecado tratado. E o exemplo exposto. É assim que nós tratamos o pecado. Agora Moisés volta e diz: guarda-te da lepra. Lembra-te de Miriam. Preste atenção. Esse é o caminho.
esse é o caminho que Deus vai ser glorificado. Esse é o caminho da santidade. Esse é o caminho da dignidade. Esse é o caminho da honra. Que passa pela vergonha e humilhação. Que nós precisamos passar. Se chegarmos no fim, falando como Arão, então tudo foi feito e Deus foi glorificado. Falamos como loucos. Pecamos contra Deus. Falamos como loucos. Um texto que eu gosto muito e encerro aqui. É o texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios 5 e na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 5. No capítulo 5, um jovem que comete um pecado grave, ele é tirado da comunhão da igreja. Paulo disse: tira ele do vosso meio. Tira ele do arraial. O que acontecia com a lepra? A lepra, a pessoa ficava 7 dias fora, como Miriam fez. Ela ficou 7 dias. A lei da lepra diz o seguinte: o sacerdote vai analisar o caso. Se estiver piorando, ela passa mais 7 dias. Se não melhorou, então ele declara imunda, imunda. Em Mateus 18, nós aprendemos que se teu irmão tem alguma coisa contra ti, você vai a ele, tenta ganhá-lo. Se ele não submeter, você pega testemunhas e tenta ganhá-lo. Se ele não submeter, você leva à igreja. E se ele não se arrepender, a igreja vai declará-lo imundo, imundo. E a linguagem neotestamentária é gentil e publicano. Ele é tirado da igreja. Ele é cortado da igreja. Mas 7 dias, ele olha e vê, melhorou, traz ela de volta. Moisés, que foi aquele que, por quem eles se rebelaram, contra quem se rebelaram. Moisés diz: Senhor, cura a minha irmã. Salva a minha irmã. Foi a única coisa que Moisés falou em toda aquela sessão. Senhor, cura a minha irmã. Restaura a vida dela. Aquele jovem, em 1 Coríntios 5, ele foi tirado da comunhão. Provavelmente, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 5 em diante, provavelmente ele fala desse jovem, e ele diz assim, que a tristeza dele não seja maior, ele já está profundamente deprimido. Em outras palavras, a disciplina já causou efeito. Recebe-o com alegria, restaura-o à comunhão, para que ele volte a viver no meio da igreja. Nós só podemos dizer que temos cuidado com a lepra, se nós discernirmos isso. Disciplinamos por causa do Evangelho e restauramos por causa do Evangelho. É Cristo que nos purifica de toda a iniquidade. Cumprido o propósito da disciplina, não há por que ficar fora do arraial. Traga-o de volta à mesa do Senhor. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Nós te damos graças, Senhor amado, pelo privilégio de podermos participar, Senhor Deus, dessa bênção que é adorar o Teu nome no Teu santo dia.
e domingo após domingo, segundo a tua vontade, não segundo o nosso plano, mas segundo a tua vontade, o Senhor fala ao nosso coração verdades e verdades, todas elas vindas da tua palavra. Tem misericórdia da nossa alma, Senhor Deus, a fim de que a tua palavra encontre guarida no nosso coração. Queremos, ó Senhor Deus, não apenas te conhecer, nós queremos te amar. Te amar. Porque se amarmos ao Senhor, amaremos ao Senhor acima das nossas próprias paixões e acima de todas as outras coisas. E faremos aquilo que te agrada, para o bem da tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, pelo amor do teu nome. Em nome do Senhor nós oramos. Amém. Coloquemos-nos de pé.